Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje a gente vai falar de um tema importante, de um tema que foi, muito falado, muito compartilhado, mas ainda assim há dúvidas, Ainda assim chegam questionamentos. Então hoje a gente vai falar sobre os avanços e as mudanças que a Lei 14.254, de 30 de novembro de 2021, faz, quais as mudanças que ela traz, quais os avanços que ela traz e como isso impacta na vida da gente, na educação, na saúde, na vida das crianças, Bom dia todo mundo que está chegando. Hoje, para a gente falar sobre esse tema, tem uma convidada mais que especial, que eu convoquei para a gente falar um pouquinho sobre isso, Que é a Aila Carla, já chegou por aqui. Aila, eu vou te convidar já. Eu quero que vocês compartilhem a live com quem vocês acham interessante, com quem deve saber sobre essa lei. É importante para pais, é importante para professores, para psicopedagogas, para a gente entender e ajudar as nossas crianças, tá? Então, como de costume, participem nos comentários, sugiram, tirem dúvidas, perguntem, compartilhem, comentem, faz tudo aí bem bonitinho. Como é de costume aqui, vocês já são de casa, Então, vocês já sabem como funciona. Vou chamar a Aila para a gente começar a nossa conversa de hoje. Aí vocês me digam se tá tudo certinho de áudio, de vídeo, vocês estão vendo bem? Bom dia! Olha ela de onde ela está hoje, eu conheço esse lugar! Vou estar aqui no cantinho, no nosso cantinho. Pra quem diz que eu passo a live todinha tomando água, porque eu bebo na minha xícara o tempo inteiro, É café mesmo, tá lotada de café, e o café esfria durante a live, e eu continuo tomando. Aila, você me vê Hoje bem? Hoje eu tô com água, viu? Tá bom, vou perdoar dessa vez, vou perdoar. Aila, você me escuta bem, me ouve bem, me vê bem, tá tudo certo? Tá tudo certo. Comigo também, tá tranquilo o som? Tá tudo ótimo. Você só tá um pouquinho mais pro ladinho, assim, da câmera. Isso. Consegue ajustar? Melhorou? Não, tá tudo bem. Melhorou. Bom dia. E aí, vamos começar? Como é que você quer fazer essa dinâmica hoje, Aila? Eu fiz o meu roteiro. Gente, a gente não combinou o roteiro. A gente decidiu fazer e vamos, Então, assim, eu fiz o meu roteiro, eu coloquei algumas coisas e no final eu fiz um pró e contras da lei, tá? Lógico que não é contra eu contrariar a lei, mas que existem algumas questões que nós precisamos pensar, acerca dessa lei, que nem toda lei que surge vai ser um mar de rosas até que a gente chegue à plena aplicação dela, E aí, como é que você quer fazer? Me diga. Bom, a lei, ela é bem curtinha, Ela só tem 5 artigos. Então, eu pensei de ir discutindo artigo por artigo. Mas aí, isso. Tá, ok. Então, eu vou colocando os prós e os contras aí durante a gente vai conversando sobre, os artigos vão sendo colocados e a gente vai conversando sobre, tá? Pode ser assim? Pode ser assim. Vamos lá, Ila. Essa lei... Eu tô aqui... Tá. Não, eu tô aqui, mas é porque eu tô acompanhando, cada parágrafo, cada artigo. É impossível, mesmo que a lei é muito curtinha, é impossível a gente decorar todo o artigo,
Essa lei, gente, ela foi criada, né? Era um projeto de lei, ela foi sancionada ano passado. Então, assim, antes de mais nada, né? Lei não se questiona, lei se cumpre. Né? Então, antes de tudo, é uma conquista para as pessoas com transtornos de aprendizagem, para as pessoas com TDAH. E eu digo pessoas porque, apesar de a lei falar muito sobre, versa sobre a escola e a saúde, né? Mas a gente entende que a lei não colocou criança, a lei colocou educandos. Então, a partir do momento que a lei não se refere somente a crianças, são os educandos, a gente entende que engloba todos os tipos de educandos, todas as idades dos educandos, né? Então, isso vale desde a educação básica até o ensino superior. Né? Então, as escolas, as universidades, as faculdades privadas, né? Os centros de ensino, os cursos técnicos, tecnólogos vão precisar, sim, se atentar a essa lei. Né? Então, lei não se questiona, lei se cumpre. E outra coisa maravilhosa que essa lei, né, trouxe para a gente, uma das principais coisas é o fato da existência do TDAH. Porque ainda há alguns profissionais de saúde e de educação que questionam a existência do TDAH enquanto transtorno, né? E aí isso é maravilhoso, porque imagina na cabeça de uma criança que tem TDAH, foi diagnosticado com TDAH, e quando vai para a escola diz, isso não existe não, isso aí é coisa que inventaram para colocar apelido em menino preguiçoso, porque eu já ouvi isso. Né? Então, assim, a gente hoje, essa lei, ela traz uma conquista gigante para as pessoas com TDAH e para as pessoas com transtornos de aprendizagem. Outra coisa importante, eu vou deixar você falar, tá, Ila? Não, tô aqui só lhe acompanhando. Outra coisa importante, né, que essa lei traz para a gente é que as pessoas com transtornos de aprendizagem que não tinham deficiência, existia aí uma controvérsia nas leis de inclusão que versam sobre deficiências e alguns transtornos bem específicos, como é o caso do TEA, e deixam os transtornos de lado, né? Deixa os transtornos de aprendizagem de lado. E aí, toda vez, quando a gente ia questionar nas escolas algumas questões, não, mas a lei de inclusão fala deficiência. E aí, você que trabalha com a EE também, e eu que já trabalhei com a EE, a gente fica nesse impasse, dizendo, olha, a lei é para todo mundo, tem aqui também dificuldades específicas, a gente pode acolher sim essas pessoas, mas ainda assim, há um embate aí em relação a isso. E essa lei é específica para as pessoas com TDAH e transtornos específicos, né, de aprendizagem. Então, é fantástico a gente ter uma lei que abrange essas pessoas hoje, né? Sim. E muitas pessoas, como você falou, já citou aí do AE, até é isso, né? Não fizemos um roteiro, mas aí, a partir do momento que vai surgindo, né, nós vamos discutir sobre o AE. Então, como eu trabalho na sala de recursos também, nós não deixamos de atender esse público, né? Até porque alguns ainda estavam em investigação. Então, se há necessidade, então há o momento de intervenção. Então, por que não trabalhar isso? Então, eu já atendi aluno que não tinha uma deficiência, né? Mas tinha um transtorno de aprendizagem e ele acabou sendo, sim, acolhido, né? Então, eu acho que a lei, para aqueles que ainda não enxergavam, né? Isso, eu acho que é uma visibilidade. Essa lei vai trazer visibilidade para essas pessoas que, em alguns lugares, claro que o Brasil é imenso e tem estados e municípios, cada um acaba trabalhando de uma forma diferente. Mas eu acho que a lei, por um lado, vai trazer essa visibilidade e, quem sabe, eu digo, padronizar na questão de que todos sejam atendidos. Sim, a garantia do atendimento, né? A garantia da inclusão, a garantia de fazer essa criança ser vista e ouvida na escola e em outros ambientes, né? Inclusive garantir a saúde, o acesso à saúde, né? Que essa lei ela fala muito sobre saúde e educação.
Com relação, outra coisa que você falou, né, é visibilidade, você falou, né? Mas mais do que visibilidade, é reconhecimento da sociedade, né? Porque o TDAH principalmente o TDAH, mas os transtornos de aprendizagem também, dislexia, descalculia, tá? E essa lei, ela abrange todos os transtornos de aprendizagem, tá? Lá em cima na lei, ela coloca dislexia, TDAH e outros transtornos de aprendizagem. Então, todos os outros transtornos de aprendizagem, disgrafia, disortografia, descalculia, também são contemplados com essa lei, tá, gente? Então, assim, é essencial. Lei é lei, tem que se cumprir, e agora a gente tem uma segurança para cobrar, para ir atrás dos direitos, porque agora é um direito garantido da pessoa com TDAH e dislexia, né? E temos que lembrar que as leis, ela não têm vida própria. Exato. Né? Então, assim, existe hoje a lei, mas ela por si só não vai acontecer nada. Exatamente. Né? Se os órgãos competentes realmente não estiverem supervisionando, se as escolas, se as instituições não estiverem colocando em prática e os pais, os responsáveis também ficarem atentos e cobrar sim os seus direitos. Exato. E, inclusive, a gente vai ver lá na frente, tem um artigo que é fantástico, que ela coloca aí todo mundo no bolo. É família, escola e saúde. Né? Então, a criança, a gente trabalha com criança, a gente sabe que a união desses três é que é o essencial, é importante, né? O ideal é que todo mundo esteja trabalhando alinhado com essas crianças. E aí, quando coloca a família, eu achei, assim, fantástico, porque nada acontece sem a família, né? Então, a lei, por si só, a lei não vive sozinha, como você falou, e é a família e a escola e a rede de saúde que vai fazer ela viver, né? Mas os órgãos pelos órgãos em si, eles não vão se movimentar sozinhos. A gente precisa ir em busca dos nossos direitos, né? Então, por isso que essa live é importante para os pais também. Porque a gente precisa saber que existe a lei, saber o que ela garante, para cobrar aos órgãos competentes o que ela garante, o que ela prevê, né? Lembrando que a gente não é advogada, a gente não tem suporte jurídico, a gente está falando, né, das conquistas, né, dos avanços, das mudanças que essa lei traz. E a gente não é jurista, não. Se a gente errar alguma nomenclatura, perdoe a gente, tá bom? Vamos lá, perdoe. Vamos falar um pouco da nossa experiência, né, no ambiente escolar. E sem também, essa lei. Agora e também é uma coisa que eu acho importante citar, independente, né? Se você trabalha na escola, nós também estamos atendendo em clínica, mas a importância, sim, de se conhecer, de ler as leis. Eu acho que nós temos que levar mais para o ambiente escolar. No finalzinho, né? No penúltimo artigo, e aí ele fala sobre a formação, né, dos professores. Então, essa formação, eu acho que as leis, né, as leis educacionais têm que ser discutidas, sim, nesse ambiente escolar. Nós temos que conhecer o que é que está previsto. Então, eu acho importantíssimo, por isso, da importância dessa live. E agradeço ter sido convidada. Ed Franz colocou aqui que é verdade. Cláudia colocou a importância de levar informação a todos. Quem trabalha com educação tem dever de divulgar informações como essa, né? E a Gi colocou aqui, debate é essencial. Parabéns, meninas. A luta foi grande para alcançar os direitos, mas a luta continua para ter acesso. Exatamente. É por isso que a gente está fazendo essa live hoje. E a família precisa estar ciente dos seus direitos e deveres. Muito bem, Gi. Obrigada pela colaboração. Vamos lá, gatona? Bora. Bom, como é que nós vamos... Bora lá. Lá no artigo 1º, ele diz assim: o poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem. Então, eu grifei aqui alguns pontos importantes para citar. Quando ele coloca lá, programa de acompanhamento integral,
né? Então, eu acho que muitas pessoas ficaram em dúvida sobre o que seria esse integral, como é esse acompanhamento, que programa será esse, né? Então, primeiro, quando ele coloca do acompanhamento integral, eu vejo, né, eu lendo, eu interpretando a lei, que não deve se mais permitir negativas em relação ao atendimento, ao acompanhamento desse público. Uhum. Então, quando a gente fala integral, a gente quer falar em todos os aspectos, né? Então, não é só o educacional, porque a gente sabe que alguns transtornos, eles trazem prejuízos significativos em outras áreas além da educação, né? A educação, ela é importante, sim, mas essa palavra integral, ela traz o sujeito como um sujeito que tem outros aspectos, outras perspectivas, né? E ele deve ser olhado por outros pontos de vista. É tanto que na outra lei, na outro artigo, ele coloca que das questões de saúde espiritual, moral. Então, o TDAH, principalmente, né, ele afeta outras áreas, as habilidades sociais, as questões com relacionamentos, as questões relacionadas ao trabalho depois, né? Então, essa criança, muitas vezes a gente fala na psicopedagogia, criança, 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 mas essa criança vai crescer, né? A própria lei, como eu já mencionei antes, ela não fala só criança, justamente porque o TDAH, os transtornos de aprendizagem, eles acompanham o sujeito pelo resto da vida, né? E é importante que seja garantido o direito dele em todas as idades, né? E aí, quando fala integral, eu também entendo como nessa perspectiva do todo do ser humano. Pode falar? Isso. Deu uma paradinha aqui. Então, realmente, como eu disse, né, a negativa não só no ambiente escolar, realmente é no todo. Porque muitas pessoas, né, eu abri uma caixinha ontem, que eram algumas perguntas, mas logo quando surgiu, né, quando foi aprovada a lei, muitas pessoas já me perguntavam, né, sobre isso. Eu acho que esse integral, como assim? O que quer dizer integral? Como vai ser esse acompanhamento, né? Então, é dispor mesmo disso, né, do ser como um todo, né, da pessoa, da necessidade, não ter negativa. Como você falou, lá no artigo 2º ele vai falar sobre esse aspecto mesmo do pleno desenvolvimento, né? Então, o pleno desenvolvimento é ele todo. Então, inclusive, né, logo abaixo do artigo 1º, ele coloca, né, das questões relacionadas a esse acompanhamento integral, né? Ele está também direcionado à identificação precoce, ao encaminhamento para o diagnóstico, ao apoio educacional e ao apoio na rede de saúde, né? Então, não é só aprendizagem. Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles afetam o sujeito como um todo. Lógico que para a gente, e na escola, o que vai surgir são os problemas de aprendizagem, são as dificuldades de aprendizagem. Mas esses transtornos, eles invadem, vamos dizer assim, entre aspas, né, a vida do sujeito. Eles permeiam a vida do sujeito de várias maneiras e trazem prejuízos em outras esferas, né? Então, a lei, ela não é só para a educação, ela é lei também para o apoio especializado na rede de saúde, que a gente ainda não tem suporte suficiente para isso. Nós não temos na nossa rede de saúde, e aí, gente, tanto essa lei, ela versa tanto para a rede privada quanto a rede pública, tá? Então, assim, hoje a gente vê que as escolas privadas, elas se movimentam de uma forma diferente das escolas públicas, né? E que a rede de saúde pública ainda carece, eu não estou dizendo que não tem, tá, gente? Eu estou dizendo que carece, que precisamos de mais, né, desse apoio especializado em saúde, né? A gente carece na rede pública de neuropsicólogos, por exemplo, para auxiliar no diagnóstico, na reabilitação neuropsicológica,
né? A gente carece de neurologistas, de neuropediatras, psiquiatras infantis e adolescentes, né? Então, não é uma questão só de educação. Eu vejo como um trabalho colaborativo mesmo, né? Esse parágrafo único, porque ele, como você falou, são 4 pontos importantes: a identificação, o encaminhamento, o apoio na rede educacional e o apoio na rede de saúde. Isso. E se esses 4 acontecer, o que eu vejo? Uma celeridade no diagnóstico. Isso. E aí você que fala tanto da intervenção precoce, né, identificação quanto é intervenção precoce, isso. Então, eu acho que se acontecer isso, então vai ter uma celeridade realmente no acompanhamento dessas pessoas. Sim. E claro que eles vão ganhar muito quanto a isso, porque eles vão ter uma qualidade de vida melhor, né? No ambiente escolar, na sua aprendizagem, e aí, na sua vida mesmo. Aí eu desço já para o artigo, acho que é o artigo 5º, é o 4º, não lembro agora. É o 5º, sobre a informação. Né? Por quê? Aos professores. Porque eu quebrei a rotina, né? A numeração dos artigos. Porque a gente fala em identificação precoce, a gente luta também, lógico que a gente luta com os negacionistas, né? De que não existe, que criança é assim mesmo e tal. Só que a gente precisa aí ter um cuidado, e aí a gente precisa de informação e formação de qualidade para poder se atentar a esse aspecto, né? Crianças pequenas, elas tendem a ser mais ativas, elas conversam mais, elas falam mais, elas são mais impulsivas, porque o controle inibitório delas ainda estão, né, ali se ajustando. Então, a identificação precoce, nesses casos, precisa ter muita cautela, né? Mas o fato de a lei também prevê que exige, né, que garante o encaminhamento para os serviços de saúde, esse impasse de será que a criança é só uma criança ativa ou se essa criança é hiperativa mesmo, né? Se ela se enquadra ou não, se ela tem ou não diagnóstico de TDAH, dislexia, enfim, né? Então, é importante essa celeridade, sim, no diagnóstico, mas é importante também que as crianças não sejam, né, diagnosticadas sem critérios. E aí, essa informação, essa formação é importante. Então, para a gente que é da educação, né, os professores, principalmente, precisarão estar atentos aos marcos do desenvolvimento, às questões relacionadas que são critérios diagnósticos desses transtornos, para poder encaminhar e identificar o mais rápido possível. Eu vou aproveitar, Jussi, né? E aí, porque eu trabalho muito com professores, faço também formação de professores, e aí para que se tiver algum professor aqui assistindo, ou que assista futuramente a nossa live, já que alguns até perguntam, eu vou perder, fica lá no canal da Jussi, né, do Café com Psico. Isso. Quando fala em identificação, né, porque muitas vezes é identificado na escola, né, algum traço, alguma coisa. Nós não estamos falando de diagnóstico. Diagnóstico é diferente de identificação. Então, professores, não fiquem com medo, nós não estamos colocando essa responsabilidade para vocês. Não. Né? Identificação de algum traço de algo que lhe chame a atenção. Então, o professor vai o quê? Vai falar com coordenação, para que a coordenação avalie, também observe, para poder encaminhar para rede de saúde. Isso. Então, identificação é diferente de diagnóstico. Exato. O professor não vai diagnosticar, certo? Isso. O profissional da educação, ele vai ficar atento aos primeiros sinais. Né? Então, esses primeiros sinais devem ser observados com muita cautela para que essa criança seja encaminhada à rede de saúde, para que seja feita uma avaliação, para que seja, né, avaliada todos os critérios bem bonitinho para que esse diagnóstico seja feito de forma mais assertiva, né? Então, o diagnóstico não é com a escola, mas o entendimento sobre os transtornos, o saber identificar
quais são os critérios, né, que competem a algum transtorno desse, é importante para que essa criança seja encaminhada para a rede de saúde, para os profissionais especializados, para que ela seja feita, seja avaliada e depois seja acompanhada por esses profissionais, né? Isso. Vamos lá, Aila, o artigo 2º. O artigo 2º ele vem falar mais sobre esse pleno desenvolvimento. Isso. Eu acho que nós falamos sobre isso, né? Pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social com auxílio das redes de proteção social existentes no território de natureza governamental ou não governamental. Eu vejo aí nessa parte muito a questão do apoio, das parcerias que o governo, né, que instituições possam ter, né? Isso. E prover essas condições, né? Em alguns locais, realmente, os municípios e os estados, eles têm uma parceria muito boa, ou outras instituições não governamentais. Então, eu vejo mais nesse sentido. E aí, por exemplo, há uma ONG que ensina artes marciais, uma ONG que ensina capoeira ou faz um trabalho com musicalização. Pode ser contemplada com projetos, né, que envolvem essa lei? Sim, porque a lei fala aqui sobre desenvolvimento físico, moral, social, né? Então, uma ONG que oferece serviços, né, de musicalização ou de esportes, ela pode ser contemplada se ela fizer um projeto, né? Porque aí ele coloca governamental ou não governamental, né? E aí a gente sabe que a pessoa precisa ser atendida, né, no seu pleno desenvolvimento e que esses aspectos sejam aí abordados, né? Cláudia colocou aqui, a identificação inicia na escola, pois os pais às vezes demoram ou até nem sabem o que é. Tem duas realidades, Cláudia. Tem a realidade de que a escola percebe e a escola encaminha, né, conversa com a escola. Antes dessa lei, o que acontecia era isso, né? O professor notava e encaminhava, conversava com a escola, e a escola, dependendo dos profissionais que têm coordenação, orientação, psicopedagogia, psicologia, conversava com os pais, ou a outra realidade totalmente extrema, que é os pais notarem as dificuldades, conversarem com a escola negar a existência. Não, tá tudo bem, tá tudo igual, não vi diferença. E aí a família que encaminha por conta própria. Inclusive, essa semana eu recebi 2 ou 3 mães falando comigo pelo WhatsApp, e quando eu pergunto quem encaminhou, alguma instituição, a escola encaminhou, algum profissional... Não, eu estou me responsabilizando pelo encaminhamento, é por conta própria. Né? Então, existem as duas vertentes e existem negativas das duas partes, Cláudia. Então, tanto quando a escola solicita avaliação, porque já identificou alguns sinais, né? A Ila, que está aí mais na escola, sente isso, né, Aila? Da negativa da família em procurar ajuda e também da escola, quando os pais vêm e a escola diz, não, tá tudo bem, tá igual aos outros por aqui, não vi nada de diferente, né? E a família que procura por conta própria. Em algumas realidades, vai ser muito difícil a gente fazer esse rastreio. E aí é quando os profissionais da educação vão precisar ser formados, né, informados, formados e precisarão também, né, entender alguns aspectos dos transtornos e precisarão observar com mais cautela. Né? Por quê? Porque em algumas situações a realidade é totalmente discrepante, né? Pelo acesso à informação, né? A professora que se desloca, que pega um ônibus, um barco, não sei o quê, anda não sei quantos quilômetros a pé para chegar até uma escola, uma área de difícil acesso, vai ter dificuldade dela acessar a informação, dela participar dos momentos, né? E aí eu já vou colocando meus prós e meus contras aí, que eu disse que ia falar no final, eu tô colocando. Vai ter dificuldade em acessar os cursos, as formações, mas essa informação ela tem que chegar para essa professora.
né? Então, essa lei, ela garante que a informação vai chegar, lá no artigo 5º. Mas também, né, tem a questão de que, quando a gente vai fazer esse rastreio, em áreas de vulnerabilidade, muitas vezes, muitas crianças vão apresentar atrasos, muitas crianças vão apresentar alguns critérios. E aí a gente vai ter que ficar ali bem atento, porque tem a questão toda relacionada ao ambiente, à nutrição, à regulação de sono, né, privação de sono, que algumas crianças em vulnerabilidade social, impactos emocionais, né, que crianças em vulnerabilidade social apresentam e que não necessariamente externam como dificuldade de aprendizagem, mas que não necessariamente são transtornos de aprendizagem. E aí a gente vai precisar ter informação bem específico, né? Então, para a professora que trabalha numa escola assim, ela vai ter dificuldade em fazer esse rastreio, porque para ela, no primeiro momento, todo mundo vai se enquadrar. E aí depois ela vai começar ali aquele processo, né? De distinguir, de diferenciar o que é dificuldade, o que é transtorno. Eu mando qual criança primeiro, né? Priorizar, eu encaminho qual criança primeiro, porque em algumas situações a realidade seria, bora encaminhar todo mundo. E aí são outras situações externas que estão causando momentaneamente, né, algo que para aquela pessoa, para aquele profissional, ele vai ver como sinal. Então depois ele vai descartando. Como nós acabamos chegando lá no artigo 5º, eu vou continuar nele aqui rapidinho. Adorei. Não, mas aí meu Deus. eu entro também. Quando ele coloca professores da educação básica, aí eu amei essa parte, né, da educação básica, mas nós até no início falamos, né, quando fala educandos, ensino superior, curso técnico, tudo, exato, certo? Então, o que acontece? Esse aluno, ele é aluno da escola, né, ele é um estudante da escola, ele faz parte daquele ambiente escolar e ele está falando sobre professor. Não é para colocar como responsabilidade do professor do AE, do professor da sala de recursos multifuncionais, do professor de apoio à educação especializada. Então, eu grifei mesmo aqui, professores da educação básica, são todos os professores. Então, não tem mais isso. Mas eu não sou especialista nisso. Não. Você é. Inclusive... certo? Aquele aluno está na sua turma, está na escola. Inclusive, Aila, tem uma pergunta aqui sobre a AE, e aí eu já quero falar também sobre isso, né? Ó, a escola deve fazer atendimento de AE no contraturno? Nesse caso, dessa lei, ela não versa sobre o AEE, ela fala sobre apoio educacional escolar. Então, são todos os professores. É o professor regular. Não é só o professor de AE. A lei, né, que fala sobre o atendimento educacional especializado, ela versa, ela diz que seu público são pessoas com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e mais o quê? Não lembro qual é. Altas habilidades. Isso, altas habilidades e superdotação. E aí, foi como eu falei no começo, Dani, ficava aquele impasse de essa criança com TDAH, com dislexia, com descalculia, ela faz parte do AE ou não, né? E aí, em algumas escolas públicas, atendimentos públicos que tem lá 100 crianças na lista de espera, vão ser priorizadas alguns casos, né? Mas não que a escola deva, mas a escola pode fazer esse atendimento AE, tá? Aí, como saiu essa lei, a escola também pode dizer que essa criança vai ter o atendimento educacional dela na sala regular, porque essa lei não versa sobre o atendimento educacional especializado de fato. Eu até também coloquei aqui no artigo 5º, né, que lá no finalzinho, quando ele coloca atendimento educacional escolar, não confundir com AE. Isso. Até se for olhar a questão da sigla, vai ficar igual como ele colocou aí, vai ficar AE. Mas aí é escolar, não é especializado, certo? O que acontece? Não sei, é algo que
até foi discutido, eu acompanho também outros profissionais que falam sobre a área, e isso é bom até para que eu vejo da interpretação também de outros, discutimos, dialogamos muito sobre essa lei quando surgiu, né? Eu até esperamos um pouquinho para chegar mais nesse período escolar, porque eram muitas dúvidas, então vamos aguardar um pouquinho para ser no período escolar. E esse aluno, porque assim, a lei ela fala sobre o programa, mas ela não cita, ela não coloca explícito lá que programa será esse. Então, ele vai criar um programa específico. Um dos contras. Então, ele vai criar um programa específico para atender esse público, sim ou não? Não sabemos. Não sabemos. Esse aluno, ele vai ser atendido na sala de recurso, na sala do AE? Não sabemos. Ele pode ser absorvido. Mas pode ser absorvido. Há muitas interpretações do texto, né? Então, um dos meus posicionamentos contra não é contra a lei, é como o texto foi redigido, porque ele é genérico. Então, cada estado, cada município vai se adequar para atender a demanda dos educandos da sua forma. E isso abre precedentes para coisas muito boas, para atendimentos excelentes e para atendimentos muito ruins. Né? Então, a gente precisa ficar atento a isso também. Né? Como é genérico, não tem nada muito específico no texto dizendo vai ser dessa maneira, vai ser criado o programa tal, na escola tal, os alunos vão ser atendidos dessa maneira, o encaminhamento vai ser feito dessa forma. A gente não sabe, porque ficou muito vago. Né? Então, o artigo 3º, cumprindo a ordem, Aila, ele fala, né, justamente sobre isso, do acompanhamento específico direcionado à sua realidade. Então, quando a gente fala do atendimento educacional escolar, que ele vai ser específico e não especializado. E aí vem essa coisa do AEE, né? O atendimento ele vai ser específico. E o atendimento específico é individual e personalizado. É para ele, para a realidade dele. As dificuldades que o transtorno trazem para a pessoa. E não o TDAH de uma forma geral, a dislexia de uma forma geral. Né? Então, com relação a esse ponto, é perfeito porque vai ser a realidade do educando, a realidade da pessoa com TDAH, da pessoa com dislexia, porque a gente sabe que a apresentação das características e os prejuízos que os transtornos trazem para cada pessoa vão vir de formas diferentes. Então, a gente não pode generalizar. Eu falo muito aqui que a psicopedagogia ela é personalizada justamente por conta disso. Né? E isso é um ponto muito importante do texto, né? Que é específico para a sua realidade. E quando ele fala, e aí, para que as pessoas não fiquem assim, como assim? Então não vai ter uma sala específica, não vai ter um programa específico, mas tem sim o ganho, né? O ganho de que esse aluno ele vai ter que ser atendido, pode ser lá na sala regular junto com a sua turma. Isso. Muitas pessoas perguntam que atendimento seria esse? Um tempo maior para realizar suas avaliações, a depender daquele aluno, nós sabemos que o trabalho adaptação das atividades. Isso. Oral, né? Então, se ele. Do AE. Isso é função do professor regular, do professor da sala de aula. Tá? O AE ele dá suporte, se existir. Se existir o AE na escola, o AE vai dar suporte para o professor regular, né? Mas quem vai sentar bonitinho na cadeira e adaptar as atividades, as aulas, a forma de avaliar é o professor regular. Porque o professor de AE não tem habilidade técnica para falar de química, de física, não tem habilidade técnica para o ensino do inglês. Então, a gente dá o suporte, né? Como eu já fui professora AE, a gente dá o suporte para fazer a adequação. Mas a adequação e a adaptação, quem faz é o professor regular. É o professor regular, realmente. E aí são isso. Fonte maior, espaçamento entre linhas, porque para ele, quando ele vai ler, acaba dificultando. Tem até uma fonte. Quem é professor AE aí, ou professor regular, ou até pai, né, que quiser
passar essa informação adiante. Tem uma fonte que foi criada especificamente para pessoas com dislexia, que é a Open Dyslexic, e ela é mais espaçadinha, né? Ela tem um padrão de escrita diferente, que fica muito mais fácil para a pessoa com dislexia fazer a leitura. Eu até tenho no meu notebook, eu uso essa fonte, né? Uhum. E aí, como eu acabo trabalhando muito com formatação e oriento os professores para trabalhar com isso, porque a função do AE também orienta os professores, né? Então, assim, se você, a depender, se aquele outro computador não tem, ó, uma dica aí, salva lá em PDF, porque senão às vezes você diz assim, poxa, eu formatei, estava tudo tranquilo, mas quando abri em outro computador não desconfigurou tudo. Então, ou todos os computadores, né, tem que estar lá essa fonte, ou senão você salva um PDF para que não haja aí essa mudança. É porque eu acabo trabalhando com essas técnicas, então eu já vou dando algumas dicas aqui na live sobre isso. A Ila, tem aqui a Dani colocou, ó, acho que por causa do direito aí ao acompanhante, algumas escolas privadas não informam a dificuldade da criança na sala de aula. Eu também acho que seja sobre isso, Dani, mas eu acho que vai muito além disso. Existem questões relacionadas à cultura da empresa, porque a escola é uma empresa, né? Da cultura da empresa, de como a equipe trabalha, de como a equipe entende os transtornos de aprendizagem, as pessoas com deficiência. Então, vai muito além das questões financeiras, mas eu acredito que o ponto que você colocou realmente seja um dos aspectos que as escolas, algumas escolas, tá, gente? Não estou generalizando, porque tem escola perfeita que manda a criancinha com 3 anos, né? Ó, vamos fazer avaliação porque tá acontecendo alguma coisa. Então, assim, tem escolas que dizem, não tô vendo nada, tá tudo bem. Ou para dizer, não, minha escola não tem ninguém aqui, tá todo mundo funcionando muito bem, meus professores são ótimos, né? Porque ainda há essa questão. Mas o que você colocou do direito ao acompanhante, eu acho que é um aspecto que pesa bastante, principalmente para a escola privada, depois que surgiu a lei que a escola não pode cobrar a mais pelo acompanhante em sala, né? Então, antes as escolas tinham a prática de os pais se responsabilizavam pelo acompanhante na sala. Aí veio uma lei que diz que agora é crime cobrar pelo profissional a mais, né? Pelo profissional acompanhante é crime cobrar a mais. Então, eu acredito sim que essa ainda é também uma questão que impede que as escolas pequenas, principalmente, as escolas que têm poucos recursos financeiros, né, para a contratação de profissionais, que essas escolas encaminhem realmente. Eu acho que esse é um ponto que dificulta bastante. Estela colocou aqui, meu filho tem 15 anos e é autista. Estela, no caso do seu filho, a lei que contempla o seu filho é a lei de inclusão de pessoa com deficiência, que versa sobre o AEE. Ele é contemplado com essa lei. Lógico que a gente entende que TEA não é deficiência, mas o TEA lá é contemplado por essa lei, lá no AEE, tá bom? Dani colocou ótimo esclarecimento. Isso, todos devem estar preparados, perfeito. Então, o suporte será na sala de aula. Isso, Dani, o suporte vai ser na sala de aula. Cláudia colocou excelente live. Obrigada, Dani. Esse professor regular seria o professor da sala de aula? Sim, professor da sala de aula. Alessandra, existem escolas em que a família tem que pagar um acompanhante, e isso é até hoje. Isso é até hoje, mas é crime, tá? Não pode cobrar por fora o acompanhante. E temos que denunciar. Eu acho que é assim, porque os órgãos, eles não estão sabendo, eles não têm uma quantidade de pessoas para estar fiscalizando. Então, assim, denuncia. É o que eu digo, assim, nós temos que, como eu disse, a lei, né, logo no início eu falei, a lei, ela não tem vida própria. Exato. Então, nós temos que estar ali observando e botando para entrar na prática, e se não está acontecendo, denunciar. Isso. Quem sofre na pele com transtorno, com as dificuldades de adaptações, com as dificuldades relacionadas à escola, aos prejuízos, é a pessoa que tem o transtorno ou a sua família. Então, a gente precisa, sim, ir atrás. A gente também é fiscal, né? Então, quando a gente sabe o direito da gente, a gente sabe. Muitas vezes a gente não sabe quem procurar, né? Porque essa lei, ela deixa um pouco assim, a gente vai procurar quem? A Secretaria de Educação ou da Saúde?
Porque um dos prós, uma das coisas boas que eu encontrei nessa lei é essa junção da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, né? Que aí, assim, se rodar do jeito que a gente imagina, vai ser perfeito. Mas quem eu procuro? Né? Em caso de negativa da escola, eu posso procurar os serviços por conta própria, como eu faço no particular? Né? Então, a gente ainda não sabe, porque um dos pontos negativos dessa lei é que o texto é muito genérico, não deixa a gente alguns pontos bem amarradinhos, né? Mas, assim, a gente precisa saber dos nossos direitos, que existe essa lei, que garante o que garante, né? É dever de quem fazer o quê para a gente ir atrás e buscar. Como a Ilha bem falou, que a lei não funciona sozinha, a lei não vai bater lá na escola e dizer, ei, ó, tô chegando aqui agora. Vamos fazer funcionar desse jeito, né? Não tem delegacia, não tem delegados, não tem fiscais para leis específicas, né? Então, a gente é fiscal das leis. Oi. Eu observei aqui que Dani, ela falou sobre AT, e aí eu queria continuar sobre o que estávamos falando sobre esse profissional, né, que não pode cobrar. Primeiro, voltando aqui para essa lei, né, de TDAH, dislexia e outros transtornos, quando ele fala do acompanhamento, na lei, ele não fala sobre o acompanhamento, né, sobre um atendente terapêutico para esse público, certo? É para o público lá da SBI, do Tratado da Deficiência, certo? Muitas vezes que ela perguntou, é o professor da turma, porque nós falamos muito o termo regular, né? O professor da sala regular. Sim, porque muitas vezes as adaptações são de pequeno porte. Então, por isso que é responsabilidade do professor da sala, do professor regular. E sobre o AT, que ela perguntou aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre as pessoas com deficiência mesmo, não quer dizer que toda pessoa com deficiência precisa ter um AT, precisa ter um atendente terapêutico. Cada pessoa tem o seu. Não. Até porque na própria lei, ele vem dizendo de acordo com a sua necessidade. Tem aquela pessoa com deficiência que não precisa ter aquele atendente terapêutico a todo momento, somente para ele. Então, vai ter essa avaliação para ver a necessidade. Aí, claro que tem que ter toda uma conversa, porque a depender, a escola pode dizer que não precisa, mas os pais têm a necessidade de ter, ou às vezes tem a necessidade de ter por um momento, depois ele tem essa total autonomia para continuar sem o AT. Então, são várias situações. Essa lei é uma lei específica para TDAH, dislexia e outros transtornos de aprendizagem. Então, a gente precisa entender que os transtornos de aprendizagem, a pessoa que tem TDAH, a pessoa que tem dislexia, descalculia, ela é uma pessoa que tem vida de autocuidado, né, de atividade de vida diária, de forma autônoma. Então, ela não vai precisar de uma pessoa ali cuidando dela o tempo todo, né? Porque muitas vezes a AT na escola, ela faz questões terapêuticas, e aí tem muita questão de que, no nosso país, nós temos precedentes para cuidador na escola, acompanhante e a professora ali que fica do lado, que faz esse serviço pedagógico mais especializado na própria sala, né? Auxiliar. E aí, quando a gente deixa isso muito amplo, na cabeça da família, fica muito complicado. E na cabeça da professora da sala de aula também, como é que essa pessoa vai trabalhar aqui comigo, né? E a pessoa com TDAH, ela consegue comer sozinha, ela consegue se locomover, mas se tiver ali questões específicas na sala de aula, que o professor diz, vem aqui para frente, vamos fazer desse jeito, que ela tenha um olhar diferenciado, ela consegue ter mais ganhos e menos prejuízos na escola, né? Então, assim, essa lei, ela não garante AT para pessoas com TDAH, dislexia e outras questões, porque muitas vezes a pessoa não precisa, né? E aí é bem específico mesmo. Muitas vezes a gente tem AT, a gente tem auxiliar, cuidador, ou seja lá o nome que a escola, a pessoa dê, né, para pessoas com paralisia cerebral,
para pessoas com síndromes raras, para pessoas com TEA. Então, a gente precisa aí ver a necessidade do sujeito desse AT, tá? Se a pessoa com dislexia, a pessoa com TDAH, que tem esse diagnóstico e precisa desse profissional ali, juntinho com ele, porque ele tem questões importantes de AVDs, questões importantes, né, de comunicação, questões importantes de se alimentar, de se locomover, aí a gente precisa entender que precisa ser feita uma reavaliação, porque pode ser que não seja TDAH, pode ser que não seja dislexia, né? Então, é importante a gente se atentar aos critérios excludentes de alguns diagnósticos, porque a gente sabe que alguns diagnósticos são feitos de forma inadequada, né? Então, a criança que tem dislexia, mas que precisa de cuidador para trocar fralda, porque aos 7 anos ainda não desfraldou, 8 anos não desfraldou, 9 anos não desfraldou, pera, calma, precisa rever isso aí. Exatamente. Né, que não consegue se cuidar sozinha. Ó, Ed Franci colocou aqui, eles falam que vão colocar um acompanhante e colocam um totalmente sem formação. Porque se a configuração do acompanhante, né, for de cuidador, a lei diz que pode ser com ensino médio. E aí não é uma pessoa especializada, tá, Ed Franci? Aí, no caso, a escola tem que dar formação ou a pessoa tem que ir atrás de formação, né? Mas a formação, ela é inevitável, ela é essencial. Porque se eu tô com uma criança, eu não sei de nada sobre TEA, eu vou cuidar de uma criança com TEA, eu vou acompanhar na escola uma criança com TEA. Então, eu tenho que minimamente saber o que é TEA. Né? E esse cuidador, né, vamos falar da realidade do nosso município, o cuidador, como ele não tem essa formação pedagógica, então, essa responsabilidade das atividades, das adaptações, são dos professores, porque ele não foi formado para isso. Então, né, como até nós já conversamos, participamos de alguns eventos do município, o cuidador é só para cuidar daquela pessoa que necessita de auxílio na alimentação, né? No seu cuidado de locomoção reduzida, essas questões. Isso. Vamos lá? Vamos ver aqui, checar todos os comentários pra gente seguir? Ó, a Alessandra colocou. Os pais ficam com medo de cobrar pensando em maltratar ou em maltratos com a criança. Eu conheço uma mãe assim, mas não é aqui de PA. Acontece também. Porque a mãe fica insegura, né, com uma criança assim em sala existe toda uma proteção quando a pessoa tem uma deficiência ou quando a pessoa tem alguma peculiaridade, né? Existe uma preocupação dos pais de dizer, o que é que vai acontecer sem mim na escola, né? E tem medo de cobrar sim. E em alguns casos acontece sim, maus tratos, negligências, que a gente sabe que acontece. Vamos ver. Deixa eu ver as pessoas entrando aqui. Acho que não temos mais, né? Tem Dani aqui, ó. Isso mesmo. Esta auxiliar ajudaria no suporte e no acompanhamento das atividades. Ok. Muito bem. Estou adorando e aprendendo muito. Cláudia colocou. E Cláudia colocou também a questão da junção, né? Que foi uma junção favorável da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, que essa lei prevê. Vamos no artigo 3 ainda? Isso. No artigo 3, quando ele coloca lá sobre mais precoce, né? Da forma mais precoce. E aí as pessoas dizem mais precoce quando? Quando ele iniciar na escola, né? Então, o professor da educação infantil, se ele já percebeu, ele já sinaliza. Exato. Né? Para poder encaminhar. Então, da forma, porque às vezes mais precoce quando? Tem uma idade e tal. Não, vai ter uma idade específica. Tá? No ambiente escolar, o professor percebeu, por isso da importância da formação. Exato. Né? Porque aí vai facilitar isso. Ele fala muito aqui da questão da orientação da área da saúde, também no artigo 3. E aí eu vou falar, já respondendo a pergunta de Márcia. Né? Márcia colocou, bom dia meninas, ótima live. E como fica o PEI? Deverá ser elaborado por um especialista? O PEI da escola precisa ser elaborado ou pelo professor AE ou pelo professor regular.
O profissional especialista, principalmente o profissional de saúde, deverá orientar a elaboração desse PEI. Então, não necessariamente que o profissional externo vai fazer o PEI, né? O plano educacional. Mas ele pode orientar. E essa lei, o mais fantástico de tudo dela, é que ela garante que essas orientações devem ser seguidas. Então, aquela história da gente ficar lá na porta da escola, oh, gente, essa criança precisa disso, essa criança precisa disso, acabou, né? A gente faz a solicitação, faz as orientações, a recomendação, e a escola vai ver a melhor maneira de seguir as nossas orientações. Não é que a escola vai implementar do jeito que a gente sugere, do jeito que a gente orienta, porque existe também algumas questões, algumas limitações da escola, né? De recurso, limitação de pessoa, né? Recursos humanos para que sejam, que as orientações sejam executadas da melhor maneira. Mas a gente precisa entender que essa lei assegura que as orientações feitas por profissionais especialistas sejam seguidas, né? E isso é muito importante. Então, Márcia, vai depender muito da dinâmica da escola, se a escola tem uma perspectiva inclusiva, se a escola tem profissionais que trabalham nessa área, mas não necessariamente o plano educacional precisa ser feito por um especialista. O ideal é que todos façam, não ser responsabilidade de uma pessoa somente o PEI, né? Porque tem esse olhar da área da saúde, né? Daquele terapeuta que está até acompanhando ele, tem orientações, do professor especialista. Então, se todo mundo participar, né? Olha, tem determinada orientação para poder realizar o PEI. E aí, né? PEI, PDI, tem pessoas que usam outras nomenclaturas. E aí possam perguntar, a pessoa com TDAH, com dislexia, ótimo se fizer também, porque isso era muito mais falado para a pessoa com deficiência. O ideal era que cada aluno tivesse o ideal independente. Né? Perfil de aprendizagem traçado, estilo de aprendizagem definido, para que, né, que a turma fosse mapeada de uma maneira que o professor se sentisse à vontade para escolher forma X ou forma Y de ensinar, né? E aí o professor fica, socorro, essas duas aí estão dizendo que eu vou ter que me virar nos 30. Mas, gente, vocês já se viram nos 30, né? É muito mais uma questão de informação mesmo, né? De deixar aquele eu não sabia de lado. E essa lei garante isso, né? Garante informação. Então, o eu não sabia não vai colar mais, né? E o ideal era que cada pessoa tivesse um PEI, cada pessoa tivesse um PDI. E que esse acompanhamento fosse feito de forma integral com essa pessoa. E não lá no final do bimestre, do trimestre, do semestre, ter uma prova e a pessoa, né, a sua capacidade ser avaliada por uma prova de marcar xizinho ou de escrever, né? E é muito difícil para o professor, a gente entende que para quem está numa sala ali com 40 alunos, 50 alunos, dependendo da escola, da região, né, é muito complicado, sim. O ideal seria isso, mas essa lei já dá um norte para a gente e assegura que as pessoas que têm transtornos de aprendizagem, as pessoas que têm TDAH, têm uma maneira específica de aprender e que elas precisam, né, ser tratadas de forma específica, de forma personalizada. Simbora? Simbora. Porque você fala de artigo 4, ele... artigo 4 é porque nós fomos pulando, né? E depois voltamos. Artigo 4, ele vem falar sobre os atendimentos, eu acho, sobre essa parceria mesmo, né? Ele está de mãos dadas, a parceria da educação com a rede de saúde. Eu vejo mais dessa forma. No parágrafo único, que aí ele coloca, né? Caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, esta deverá ser realizada em serviço de saúde em que seja possível a avaliação diagnóstica
Por isso que eu disse, professores, não se assustem, porque não são vocês que vão diagnosticar, Exato. mas identificar sinais para que possa ser acompanhado para esse profissional. Exatamente. Com metas de acompanhamento por equipe multidisciplinar. Isso. E aí, né? Acho que tem... é justamente aí quando a gente vê essa parceria da Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Esse aluno ele vai ter que ser encaminhado para os serviços de saúde para que seja feita a avaliação diagnóstica. E a avaliação diagnóstica não é feita pelo professor. Gente, o professor auxilia, assim, bastante. Se o professor souber os critérios, quais são as características, a sintomatologia de alguns transtornos, gente, é uma mão na roda. Porque a criança vai manifestar as características lá na escola. E aí, esse encaminhamento do professor é extremamente importante, tá? Então, a escola vai fazer essa identificação precoce, né? E vai encaminhar para os serviços de saúde para avaliação diagnóstica. E depois que foi feita a avaliação diagnóstica, a criança tem, né, ali a sua avaliação, o seu laudo, o seu relatório, dependendo do profissional que essa criança passe, a equipe multi vai, né, traçar metas de acompanhamento. E uma das esferas dessa meta de acompanhamento está direcionada, ou deve estar direcionada à escola. Né? E aí a escola vai ter uma segurança maior em aplicar algumas estratégias e a seguir determinadas orientações pela equipe multi. Né? Então, a equipe multi, o serviço de saúde, vai fazer também um suporte para a escola. E isso, se for colocado em prática realmente do jeito que a gente pensa que vai ser ou como deveria ser, é fantástico, é lindo demais. Mas a lei é linda no papel, ela precisa ser linda na prática também. Então, bora colocar de novo. E aí, quando você coloca da importância da escola, quando esse profissional ele vai realizar essa avaliação, uma das primeiras coisas que ele solicita é um relatório escolar, porque ele quer ver o que foi que essa escola, o que foi que esse professor viu, quais foram os sinais, como é que ele está se comportando na escola. Então, isso é fantástico. A escola, o professor, ele ajuda muito. Então, assim, eu dou os parabéns mesmo para aquele professor, sabe? Tem professores que são muito atentos. A Ilha travou? Voltou. Ele realmente teve esse olhar, né, essa delicadeza, essa sensibilidade para entender o aluno. E tem professores também que seguem as orientações, dão esse feedback. Tem profissionais também que são muito próximos das escolas, né, de fazer visitas. Mesmo antes da lei, tinham profissionais, né, principalmente alguns profissionais, principalmente, eu vejo alguns que são especialistas em dislexia, porque eu acho que eles também sofreram muito nas avaliações, então, de língua portuguesa. Então, muitos profissionais, eu, pelo menos, recebi vários relatórios com orientações mesmo específicas, como deveria ser essa avaliação, para que esse professor, né, da sala regular, realmente realizasse, tivesse um olhar para esse aluno. Então, agora não tem mais isso de que, não sei, ou não preciso, é obrigatório? Está na lei. Precisa, né? Independente se o profissional colocou ou não. Isso, tem uma pergunta aqui de Dani. Como seria esse relatório da equipe multi para a escola? Dani, a gente ainda não sabe. Porque o texto é genérico. O texto não diz exatamente como deve ser. O texto não diz como será essa equipe, como será formada, como será ofertado o serviço na saúde, né, na rede de saúde, a gente não sabe. O que a gente sabe, aí eu vou te contar da realidade que acontece aqui e o que eu entendo, né, o que acontece com a gente aqui, que eu trabalho na área de educação, mas que psicopedagogia, saúde e educação, mas eu trabalho na área clínica, né? Nós trabalhamos na área clínica. Estive em escola até ano passado, como professora no Instituto Federal, e tivemos também, e a Ilha tem a experiência dela na rede particular, como professora também. Então, assim, a gente, na nossa realidade,
a equipe multi não precisa ser uma equipe que trabalha no mesmo lugar. Pode ser profissionais em várias clínicas diferentes que formam uma equipe para atender uma criança. Os relatórios da equipe multi, que chega para a gente, da rede particular, chegam relatórios soltos, separados. Só que a gente não sabe ainda como a rede pública vai ofertar essa equipe multi. Se vai ser separado, cada um no seu PSF, vai ter um centro de referência, vai ter... Como é que vai fazer aqui, né? Então, a gente ainda não sabe como é que vai ser isso, né? Em algumas situações, eu já recebi de alguns centros especializados, de algumas cidades, né? Pessoas que vieram de outras cidades para cá, vieram de fora, enfim. Que aí tem um centro e o centro monta um relatório e todo mundo assina. E aí a gente não sabe ainda como é que vai ser isso, né? A gente não sabe se serão ofertados serviços de saúde especializados para as pessoas com essa demanda. Se a escola, como é que a escola vai encaminhar? A escola encaminha para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação faz essa ponte? Ou a escola vai ter um contato direto com a Secretaria de Saúde para fazer esse encaminhamento? A gente ainda não sabe, tá? Então, assim, esse relatório, como é que esse relatório vai chegar para a escola? A lei não diz pra gente como é que vai chegar, se vai chegar, mas ela garante que a escola precisa seguir as orientações da equipe multi. Então, a gente vai ficar aí nessa expectativa de ver como essas coisas vão funcionar. Até porque, como a lei é genérica e como ela permite que cada estado e cada município adeque da melhor maneira, a gente vai ver como cada município, como cada estado, vai interpretar essa lei e vai implementá-la em projetos, em algumas situações individuais. Então, vai ter cidade que vai ser ótimo, que vai ser de um jeito totalmente diferente de cidade X, né? Porque é uma lei que deixa aí aberto para os estados e os municípios se adequarem da melhor maneira. Então, a gente não sabe como é que vai ficar isso ainda, tá, Dani? Cláudia colocou, agora o professor tem a lei para se informar e praticar. Isso mesmo. E nesse parágrafo único, quando ele colocou na equipe multidisciplinar, então eu acho importante sim ainda os órgãos chegar e padronizar esses atendimentos para não ficar solto, porque vão ter municípios que vão ser referência nos atendimentos e outros não, que vão deixar de desejar. Exatamente. Então, assim, né, vamos aguardar alguma orientação? Vamos, mas não quer dizer que a gente ficar parado sem fazer nada. Se for individual, cada um no seu PSF, vamos colocando para acontecer. Se depois surgir, né, algum outro centro, algo mais específico para atender, ótimo, né? Mas não vamos ficar só esperando. Mas eu acho que os estados e os municípios, assim, falta ainda essa padronização. A lei, né, como falamos, deixou ainda em aberto algumas coisas. Isso, exatamente. E aí pode ser que em alguns estados eles façam leis aportadas, né? Não sei como é que seria a palavra certa, mas que tem suporte nessa, mas leis específicas para deixar ali tudo amarradinho, né? Que algum estado ou algum município faça a lei municipal, faça a lei estadual, para que o direito que está assegurado nessa lei seja realmente efetivado, praticado de determinada forma, né? Então, essa lei é uma lei genérica, infelizmente, não deixa a gente segura de muita coisa, mas deixa a gente segura para cobrar posicionamentos, né? E isso já é muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Acho que não. Pronto. Bora lá. Vamos para o artigo 5º, para a gente fazer algumas colocações, depois, né, de todos os artigos apresentados. O artigo 5 que já conversamos antes. Bom, no artigo 5º, né, como eu tinha frisado, professores da educação básica são todos os professores. O atendimento educacional escolar, não confundir com a AE, mas a depender, possa ser que ele seja absorvido na sala. Mas o mais importante nesse aí é quando ele coloca amplo acesso à informação, inclusive quanto aos encaminhamentos possíveis para atendimento multissetorial e formação continuada para capacitá-los à identificação precoce dos sinais. Isso.
Então, assim, se o professor não sabe nem o que é TDAH, não sabe o que é dislexia, como é que ele vai reconhecer, vai identificar algum sinal? Exato. Então, temos que levar, sim, para a formação o que é TDAH, quais são os sinais, os marcos do desenvolvimento, como você falou, vão ter que estar nas formações. Se já estavam, vamos trazer de novo, por que não? Onde as E coisas estudados de mudam. forma mais criteriosa. Sim, Porque a sim. gente vê muito programas de inclusão, programas de atendimento educacional especializado, voltados para pessoas com TEA, voltados para as pessoas que têm ali, né, deficiência intelectual, enfim, questões mais severas, vamos dizer assim, de funcionamento, né? E muitas vezes nas formações, a professora, ela se apavora mais quando dizer, meu Deus, vou receber um aluno com TEA. Eu nunca trabalhei um aluno com aluno com TEA. E agora, como é que vai ser? Né? Então, as pessoas se preocupam mais porque em alguns momentos, né, aquele que é desconhecido e tal. Ah, você vai receber um aluno com TDAH. Ah, tudo bem, vai ser só aquele aluno que eu vou ter que ficar mandando sentar toda hora e vai me dar trabalho, né? Então, não é bem assim. A pessoa com Não é só TDAH, a isso. pessoa com dislexia, ela sofre também. Ela tem prejuízos significativos. E a gente precisa agora muito mais do que antes, estudar os transtornos com mais cautela. Eu não estou dizendo que vocês não estudam, não, viu, gente? Eu estou dizendo que a gente precisa estudar um pouco mais e entender, porque agora o professor também deverá observar esses sinais precocemente. E não precocemente, Ju, você quer dizer que o professor da educação infantil, então, é o que tem que ficar ligado porque é precoce. Não. Chegou na sua sala, e o mais rápido possível, assim que você começar a observar características, você encaminhar. Né? Então, essa palavra precoce, ela não está relacionada só à idade da criança, lógico que a idade também, mas, que é um fator importante para a gente estimular o quanto antes possível. Mas, quando a gente fala em precoce, a gente está falando de perceber o sinal, encaminha. Não é ficar esperando a primeira. Ah, vou esperar a primeira avaliação para ver como é que ele se sai, como é que essa pessoa se sai. Não. É encaminhar ao menor sinal de atraso, ao menor sinal de característica X, né? Então é importante que a gente que está aí na sala de aula, né, se atente a essas questões, tá? E aí vou até citar, né, como eu estou aqui na clínica atendendo os adolescentes e adultos, a questão do diagnóstico tardio, né, para que não aconteça, porque muitos que nós atendemos, né, principalmente eu que peguei, né, nessa outra faixa etária, alguns realmente foi tardiamente esse diagnóstico. Exatamente. Então a lei vem para que isso não aconteça novamente, né? Quem sabe cada vez mais jovem, tem uns que às vezes até o ensino superior já concluído, né? Exatamente. Quando vem perceber, às Trazendo, vezes o pai. está trazendo prejuízos na vida de outras formas, porque não aprendeu estratégias importantes na fase que deveria aprender, né? Então, aí procura, ai meu Deus, o que está acontecendo comigo agora? E aí, quando a gente vai avaliar, tem uma questão aí bem importante, né, de transtorno de aprendizagem e tal. E para o diagnóstico tardio, desculpa lhe cortando, Aila, mas o diagnóstico tardio para transtornos do neurodesenvolvimento é um pouco mais complicado da gente fazer, porque aí transtornos do neurodesenvolvimento precisa de informações importantes da infância e da adolescência, né? Então, com adultos é um pouco mais complicado de avaliar, porque os transtornos do neurodesenvolvimento precisam ser apresentados na infância, os prejuízos precisam ser apresentados na infância, né? Não dizendo que o diagnóstico precisa ser na infância, ele pode ser tardio, mas às vezes as informações ali se perdem, porque a pessoa que poderia dizer não está mais aqui, ou porque a mãe não lembra porque a pessoa já tem 40 anos, né? Então tem muitas coisas importantes aí que se perdem. E quando a gente faz esse diagnóstico o mais precoce possível, é muito importante para essa criança desenvolver. Pausou aí? Voltou. Ah, ótimo. Então é importante para que essa pessoa aprenda estratégias que lá na vida adulta ela tenha menos prejuízos, né?
Isso é muito importante. A precocidade do diagnóstico não tem a ver com idade, mas a idade é um fator importante. Então, professores da rede básica precisam estar atentos, não só lá os professores, quando a gente fala de precocidade, né, de atendimento precoce, a gente não está falando só de idade, mas é o menor sinal de apresentação de características, né? E aí, a Ilha tem outra coisa importante, aqui no artigo 5, que eu tinha destacado, que é justamente sobre a formação, né, de formação continuada. Então, esse professor, ele vai precisar de formação e vai precisar de formação continuada sempre, né? Então, a gente vai ter que estar em processo de formação, em processo de sempre renovar as informações, o que é que está acontecendo. E isso traz para a escola um posicionamento científico. Você está dizendo que eu vou ter que ter um posicionamento médico? Não, um posicionamento científico. A gente vai precisar estar atualizada. O que é que funciona mais para TDAH? O que é que funciona melhor para dislexia? E aí, de ler artigos, de ver o que a ciência está fazendo para essas questões. E a medicação, como é feita, como não é feita, essa criança precisa, esse adolescente não precisa, como é que a gente vai... Tudo, né? Então, assim, essa questão da conscientização e de dizer, o eu não sabia, TDAH, eu não sabia que ele tinha, que ele tem. Ou será que na preguiça? Não existe isso, tá? Não vai existir mais o eu não sabia, porque todo mundo vai ter que ser informado sobre TDAH, sobre dislexia e transtornos de aprendizagem. E é função do professor estar em constante estudando mesmo. Então, eu vou ter que ler agora. Como assim? Você tem que ler sempre. Uhum. Né? A sociedade muda, então nós temos que estar em constante formação. Formações internas, formações externas, né? Com a pandemia, teve, claro, que você tem que saber classificar os profissionais, os materiais, mas ajudou muito, entendeu? Então, teve muitos materiais disponíveis gratuitamente, lives, vídeos, né? Que ajudaram bastante, né? O conhecimento, assim, chegou em várias casas, em vários locais. Então, aproveitar mesmo esse momento. Mas a escola não pode se esquivar. A própria escola deve, sim, trazer essa formação para o seu corpo docente, Isso. né? E não só docente, para toda a comunidade escolar. Porque até a forma que a pessoa que está lá na portaria vai receber esse aluno, a depender até de como ele se comporta. Então, todo mundo tem que saber, isso, né? Um pouquinho conhecer. Isso, e aí é onde as instituições educacionais pecam muitas vezes em fazer a formação só para os professores, né? Quando a tia da cantina tem que ter formação, o porteiro tem que ter formação, a pessoa que está lá na secretaria, a pessoa da biblioteca tem que saber que existe e tem que entender também, né? Porque muitas vezes o professor sabe que aquele aluno não tem um diagnóstico, mas a tia da biblioteca não tem. E aí o menino chega bagunçando tudo e chega fazendo né? E a pessoa não sabe lidar, não tem manejo com essa pessoa na escola. Quando a gente fala de escola, a gente não fala só de professor. Não é só o professor da sala de aula, são todos os agentes da escola, né? Desde o porteiro até o diretor precisa ter formação sobre os transtornos, sobre as deficiências e tudo mais, porque precisa ter manejo. Quem está dentro da sala de aula, quem está dentro da escola, independente do ambiente que esteja, precisa saber. Eu trabalho na administração, precisa saber? Precisa sim, porque às vezes quando você chega lá, tentando resolver um problema com o pai e a mãe já tem um monte de coisa para resolver com essa criança, né? Então, a escola não é só a criança, não é só o educando. A escola é a família também, né? Tá todo mundo envolvido nesses processos. Então, todos os profissionais da escola precisam ser informados e formados sobre essas questões, né? Deixa eu ver. Terminamos em relação aos artigos, né? Uhum. Uma coisa que eu queria colocar, Ila, que eu, na verdade, eu já coloquei como uma questão que é
vai ser uma dificuldade, é a questão da escassez dos profissionais na área de saúde. E outra coisa que eu senti falta foi da psicopedagogia. Como fica agora a psicopedagogia, né? Porque a gente fala, nós somos saúde e educação. E aí, fala muito de saúde e educação, mas deixa esferas separadas. E não fazendo essa interligação entre educação e saúde. Mas faz educação aqui como escola e saúde aqui como a rede de saúde, né? Os profissionais externos, terapeutas, médicos, enfim. E aí, a psicopedagogia, eu senti que ela ficou meio assim, flutuando nessa lei. Eu vou fazer parte de quê? Isso. Né? Quando na verdade, né, a gente permeia essas duas redes. É a gente que é esse profissional de intersecção. Né? Então, eu senti falta da psicopedagogia. E eu vou dizer para vocês por que nós, psicopedagogos, precisamos estar atentos a essa lei e entender essa lei. Porque transtornos de aprendizagem é com a gente, né? O neuropsicólogo, ele faz suporte sim, ele faz o diagnóstico, ele ajuda no diagnóstico, o pediatra faz o diagnóstico, o neuropediatra faz o diagnóstico, mas nós que somos especialistas nos transtornos de aprendizagem, quando a criança, quando o jovem, o adulto, ele está passando por um processo, né, de prejuízo acadêmico, a gente é que vai fazer esse elo, né, de saúde e educação, como Cláudia colocou aqui. Então, eu acho que se a gente fazer um pouquinho de barulho, a gente consegue o reconhecimento da nossa profissão. Essa lei foi a porta de entrada, né, para que aquele projeto de lei que está tramitando há não sei quantos anos aí, né, que foi engavetado, desengavetado, né, que ele seja agora aprovado, porque a gente que faz esse elo entre saúde e educação. Então, vai precisar de psicopedagogos nas escolas e vai precisar de psicopedagogos na rede de saúde. E não só privada. Porque como a lei, ela diz que a criança deverá, né, vai ser garantido para a pessoa atendimento, acompanhamento em equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional, como se trata de transtornos de aprendizagem, a gente vai precisar integrar essas equipes. E se a gente não tiver consciência acerca do nosso trabalho, de que a gente que faz a diferença muitas vezes, lógico que eu não estou falando, né, que os outros profissionais não fazem, lógico que a gente vai precisar fazer, né? Então, vai ter fono, vai precisar de fono? Em algumas situações vai. Vai precisar de fisioterapeuta? Vai sim. Em algumas situações vai. Vai precisar do terapeuta ocupacional? Sim, senhora. Em algumas situações vai. Mas em todas essas situações, o psicopedagogo é essencial, né? E eu não vi... Estamos falando de aprendizagem, né? Como você falou. Nós somos especialistas em aprendizagem, né? Então, eu senti falta da psicopedagogia versado de uma maneira mais clara, porque ficou rede de saúde e rede de educação, e educação ficou só como escola e saúde só como outros profissionais terapeutas, né? E aí, esse é o momento da psicopedagogia, da gente levantar a bandeira para a nossa valorização, né? Essa foi a porta de entrada para a gente fazer um pouquinho mais de barulho para a nossa profissão ser reconhecida, porque a educação não quer, a saúde não quer, e a gente fica aqui nadando, flutuando, mas ao mesmo tempo dando suporte, né? Porque nós temos uma demanda grande. Exatamente. Então, assim, um dos contras que eu coloquei aqui é justamente a ausência da valorização do profissional que é especializado em transtornos de aprendizagem, em dificuldades de aprendizagem, na aprendizagem como um todo, né? A aprendizagem não é só conteúdo. A aprendizagem, sem os mecanismos, sem as estratégias corretas, não vai ser feita de forma adequada. E essas crianças, essas pessoas precisam de nós, né? E aí é o momentinho aí
da gente unir forças, de deixar as rixas, as concorrências, as besteiras de lado, todo mundo se unir e fazer barulho para o reconhecimento da nossa profissão. Tá? Eu valorizo sim a psicopedagogia, eu sou apaixonada pela psicopedagogia. Vocês vão me ver defendendo a psicopedagogia sim, né? E eu senti falta nessa lei de especificidade com relação à psicopedagogia, ao suporte, né, que a psicopedagogia faz, que é essencial nos casos de transtorno do déficit de atenção e dos transtornos de aprendizagem. Ó, Ana colocou aqui, conhecimento da situação ajuda no planejamento e atendimento das necessidades dessas crianças e jovens. Muito bem, Ana. Ó, a Cláudia colocou que era o elo e Ana colocou aqui uma grande falha. O psicopedagogo é fundamental para o desenvolvimento. De fato, é o elo. Pois, muito bem. Necessidade de equipe multidisciplinar, isso mesmo. E muitas vezes a gente não compõe a equipe multidisciplinar. Como é que a gente trabalha com aprendizagem e na cabeça das pessoas a psicopedagogia não faz parte da equipe multidisciplinar, né? Quando, na verdade, quem faz essa ponte entre escola e profissionais terapeutas de outras áreas somos nós. E aí foi importante você falar e até deixar registrado mesmo nessa live, né? Para as pessoas que estão acompanhando agora, as pessoas que vão assistir no replay depois. Isso, deixar isso registrado. E nós temos que pegar e deixar mesmo, né? Se houver, eu digo no Brasil como um todo, e se juntar. Eu lembro muito quando foi no dia do psicopedagogo e nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre acontecer mesmo essa junção, essa parceria maior para que essa profissão realmente esteja lá, né? Regularizada, seja reconhecida, isso, né? No caso. Isso. Então, e psicopedagoga Marciélia, né? Ela colocou. Verdade, Ju, estamos no invisível, infelizmente. E esse é o nosso momento de sair da invisibilidade. Esse é o momento. Porque a escola, e aí foi como Dani colocou lá no início. Como é que esse relatório vai chegar? Como é que a equipe multi vai conversar com a escola? Esse é o momento de fazermos barulhos, de identificarmos a nossa importância, né? Porque muitas vezes nem as famílias sabem da nossa importância, nem as escolas, nem os profissionais, e a gente fica ali sambando, tentando se ajustar e ajudar a criança da melhor maneira, né? E esse é o momento, né? Da gente entender o que a gente faz, como a gente faz, por que a gente faz, como que a gente transforma a vida dessas pessoas para que a gente faça um pouquinho de barulho, né? E que aí, o ideal, respondendo ainda a pergunta de Dani, né? Como é que vai chegar esse relatório da equipe multi para a escola? O ideal é que o psicopedagogo faça essa ponte entre a equipe de saúde e a equipe escolar, né? Então, vamos aí valorizar a psicopedagogia, porque é com a gente agora. Eu acho que é a bola da vez da gente, né? E a gente precisa aproveitar isso para sermos mais reconhecidas e que a nossa profissão seja reconhecida no Brasil como profissão. Porque é uma atividade ocupacional, sim, mas a gente ainda fica ali na questão muito mais pedagógica do que terapêutica e as pessoas não entendem a nossa... Lógico que não estou falando de nós enquanto prática, né? Estou falando de nós enquanto legislação. Né? E aí é importante a gente trazer isso. E o psicopedagogo, então, que está na escola também, né? Que tem um institucional, e muitas vezes as pessoas... Aí realmente não há essa valorização daquele, então, que não está tão visível ali na escola, ou acaba nem praticando a psicopedagogia, e a escola acaba perdendo esse profissional na escola. Exato. Né? Exato. Ó, Ana colocou aqui. Conheço famílias extremamente gratas ao trabalho de equipes multidisciplinares, principalmente ao psicopedagogo. Transforma o desempenho, oferece novos caminhos e possibilidades. É verdade, Ana. Ana Carla colocou. O que percebo aqui é isso mesmo. Neuropsicólogo geralmente não inclui o psico em equipe, que é uma tristeza. Infelizmente. E Ana
duas Anas aqui falando ao mesmo tempo. Eu, Ana. Ana Magalhães não se restringe ao diagnóstico, mas principalmente ao acompanhamento terapêutico. Isso mesmo, Ana. Isso mesmo. A gente não fica só no diagnóstico, né? E essa ponte entre adequação curricular, entre as melhores orientações, né, as melhores sugestões para a escola, somos nós também, né? Então, não é só escolar, né? É terapêutico mesmo. E a gente precisa entender a nossa função terapêutica, né? E que o profissional da escola, o psicopedagogo da escola institucional tem um papel e o psicopedagogo clínico tem outro papel e eles devem conversar. Não adianta um e outro ficar com briguinha de você faz isso, você não pode fazer isso, eu posso fazer isso, porque a finalidade é transformar a vida da pessoa atendida. A finalidade é ajudar, auxiliar. Que essa pessoa tenha menos prejuízos, né? Então não adianta ficar de briguinha. Porque você faz isso aqui? Porque não você... O ideal é que tenha psicopedagogo na escola, psicopedagogos institucionais e psicopedagogos fazendo parte das equipes terapêuticas clínicas, né? Com o atendimento clínico, para que exista aí esse elo entre a equipe terapêutica e a equipe escolar. Né? E cada um fazendo seu trabalho bem bonitinho. E o ideal mesmo, né? Seria isso. O sonho da psicopedagogia, né? E um atendimento não exclui o outro. Eu acho que até em outras lives a gente já falou sobre isso. Um atendimento não vai excluir o outro. Exato. Gente, se não houver mais dúvidas, vamos ficando por aqui. A Ilha vai atender agora, né, Ilha? Então não dá pra gente ficar aqui muito tempo hoje, tá? Então, se não tiver mais dúvidas... Mas se tiverem pergunta, pode fazer. Jussi, vai aproveitando, vou fazer aqui a propaganda, porque amei essa live, né? Amei também as perguntas, a contribuição das pessoas na live e a questão mesmo de levar para as reuniões escolares, levar para as formações esse tema, essa lei para discutir, até para eles tirarem uma interpretação em relação a isso, né? Então, assim, como eu falei, se quiser levar live também. Chama a gente para dar palestra, chama a gente para informar. Chama a gente para dar palestra. Fazemos formações também. Chama a gente. E hoje minha agenda está cheia, né? Atendimento teve mais tarde, tem mentoria e por aí vai. Isso, mais tarde tem mentoria. Gente, vamos tirar o print, ó, tá se dizendo aqui, eu sempre esqueço do danado do print. Vamos se arrumar aqui para tirar o print. Eu adoro isso, porque Jussi avisa sobre o print, gente. Então eu não saio, né, com mão pra lá, mão pra cá. Deixa eu ver onde é Jussi. Foi? Gente, se não... Paralisado. Ei, quem chegou agora disse assim, como assim? Tá paralisado tudo? Isso. Ó, as meninas dizendo aqui que foi ótima, foi proveitosa, que adorou, parabéns pelos esclarecimentos, muito obrigada, a gente tá aqui mesmo para crescer e contribuir. Se quiser, chama a gente no direct para possíveis esclarecimentos, né? A Ila é minha parceira de clínica, né? Faz parte da minha equipe. Hoje eu atendo infância e o comecinho da adolescência, até 12. E a Ila atende de 12 acima, tá? Mas em algumas ocasiões, a Ila também, quando não bate os horários com a agenda da tia Jus, que já tá cheia, aí a gente vai encaminha para a Ila, tá? Então, a gente ainda está conversando sobre a possibilidade de a Ila descer um pouco mais nos atendimentos dela, né, a Ila? Eu atendo também crianças, eu atendo por organização isso, também, né? Exatamente. A gente agradece a todo mundo que ficou por aqui. A gente sabe que é ainda um tema, assim, que gera muita dúvida, principalmente para as famílias, né? Que gera angústia para os professores. Ai, meu Deus, agora vai vir tudo para mim. Mas é um tema importante que a gente entenda, que a gente se
posicione com relação a isso, né, a essa nova lei, como é que fica o trabalho do psicopedagogo clínico, chegou aqui para mim, né? Então, o trabalho do psicopedagogo clínico não vai mudar muita coisa, né? Então, aqui ele não está versando sobre a atuação do psicopedagogo clínico, até porque a gente ainda não é reconhecido enquanto profissão, né? A gente não tem uma lei, a gente não tem um conselho e não versa sobre isso. Então, a gente não vai ser muito afetado por isso. A Jussi agora a criança vai ter atendimento na escola e na rede de saúde, e como é que fica meu atendimento clínico, né? Eu vou precisar me conveniar à prefeitura, à Secretaria de Saúde, como é que eu vou fazer? E agora? Né? Então, o serviço público, ele não vai excluir o serviço privado, tá? A avaliação que a gente fizer vai ter o mesmo efeito da avaliação multi ou da avaliação psicopedagógica que vai ser feita na rede, né? Não atrapalha o nosso trabalho clínico, tá certo? Convido vocês a seguirem a Ila, quem não segue ainda, que tá aí sem perceber as coisas boas que ela traz aí no perfil dela, sigam a Ila. As postagens são voltadas mais para a adolescência e para a idade adulta, mas a gente fala de psicopedagogia da mesma maneira, né, Aila? Obrigada, Jussi. O que é que eu posso falar, né? De agradecer mesmo, foi um bate-papo super tranquilo. Foi engraçado agora, né? Eu me vendo, eu acabo não me olhando muito, eu fico olhando para você. E dá curiosidade, gente, eu não gosto muito de ver assim no vídeo. Mas assim, você deixa a pessoa super à vontade e realmente é um bate-papo. Rapidinho, acho que foi Dani, por último, que colocou sobre levar o relatório da psicopedagoga da filha dela para a escola. Uhum. Isso é importante essa troca desses relatórios. Eu sempre oriento. Os relatórios psicopedagógicos para a escola. É muito importante, gente. Então, assim, fiquem com os originais. Cria aquela pastinha do seu filho, da sua filha, ou o seu, né? Você que já tem essa independência. Guarda todos os originais, mas tira cópia e envia, sim, para as escolas. Inclusive, e se a escola emitir, leva também para os profissionais. Inclusive, aí eu vou dar um toque para as psicopedagogas e para as famílias também, né? Eu faço esse discurso da importância do relatório para a escola. E quando eu vou fazer a minha devolutiva, eu emito 2 cópias. E digo, olha, essa é sua, você vai guardar na sua pastinha, a pastinha da criança, e vai fazer tudo ali, tudo que precisar levar, você leva o relatório. E esse daqui é da escola. Então, você não vai precisar fazer cópia para a escola, porque eu já estou te entregando. Então, não tem desculpa dizer, eu esqueci, porque precisava fazer uma cópia, que eu não queria deixar a original na escola. Eu já emito 2 cópias, justamente por causa disso. Né? E famílias, levem. Se a gente precisa emitir 2 cópias, se a gente emite 2 cópias, fala da importância desse relatório para a escola. É porque a escola precisa, tá? Então, mas eu procurei por conta própria a psicopedagogia. Leva mesmo assim, né? A psicopedagogia vai fazer a visita escolar, vai conversar com essa escola. Então, é importante que a escola, mesmo que você fez por conta própria, que a escola saiba que essa criança está passando por uma avaliação psicopedagógica e que a profissional vai precisar solicitá-los, né, em algum momento. Então, por favor, levem os relatórios. A gente faz com muito carinho, não é para ser engavetado. Não é para ser engavetado, por favor. Né? Levem mesmo, e eu que trabalho em escola também é muito importante. Então, quando nós falamos dessa equipe e dessa parceria, se não tiver essa comunicação, como é que há parceria? Né? Então, é importante que sim. O relatório é a comunicação, né? Lógico que a gente, em algumas escolas, a gente tem a abertura, né, de ligar, de conversar com alguém, de ser mais próximo, de fazer uma visita mais frequente. Mas o relatório é importante. Porque se essa criança muda de professor, se essa criança passa de uma série para outra, enquanto você não concluiu ainda o relatório de acompanhamento, é importante que a professora leia, que entenda essa criança por outro olhar, né, pelo olhar da psicopedagogia. Então, sem mais, vamos embora? Vai atender agora seus pacientes. Gente. E aí, ó,
acabem levando aí a live, prefeitura, estado, escola. Vou dizer, ai meu Deus, você está falando aí sobre legislação, um bate-papo, né? E aí a gente quer que chegue a todos, né? Quando nós fizemos o convite da live para chegar a todos mesmo, né? Para a sociedade mesmo. Não é para ficar guardado. Conhecimento não é para ficar guardado. E lei é para ser realmente exposta. Exatamente. É para conhecimento de Lei todos. precisa ser Eu vejo dessa cumprida. forma. Então, se ninguém sabe, a lei não vai ser cumprida. A lei só é cumprida quando todo mundo está sabendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito e como deve ser cobrado. Né? Ainda, eu acredito que essa lei ainda passe por alguns ajustes, não sei, mas que como ela é muito genérica, a gente ainda vai ver algumas questões, né? Mas é importante que a gente se atente a ela. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui, Aila. Vamos se despedir. Vamos nos despedir. Gente, um cheiro, bom sábado. Aproveitem da melhor maneira, descansem, estudem. Quem precisar trabalhar, trabalhe. Mas tire aí um pouquinho do seu tempo para estudar um pouquinho, para descansar também, que é importante. Que saúde mental e saúde física, o descanso também importa. Tá bom? Um cheiro e até semana que vem. Semana que vem tem Café com Psico, 8 e 8, sábado, do mesmo jeito. Estarei aqui esperando por vocês. Tchau, tchau. Tchau.